Olá, gente! Sejam bem-vindos ao Inglês Fácil e Rápido. E o tema de hoje é sobre o medo, né? Principalmente porque a gente não tem muita dimensão de quanto que o medo controla a vida de cada um. Por exemplo, eu vou contar uma história de quando eu era pequena. Tem muito tempo atrás, né? Bastante tempo atrás. Tinha um escorregador, passei a infância na Suécia e tinha um escorregador. Na minha creche a gente ia para uma piscina exercitar, fazer aquelas atividades e tal. E naquela piscina tinha um escorregador. E eu morria de medo de ir naquele escorregador. E eu via todas as crianças se divertindo ali, achando o máximo, descendo o escorregador, descendo. E era aquele escorregador que ia até a piscina. Né? E eu lá, olhando aquilo, eu tinha passado meu medo de altura também, né? Você tá vendo que medo. E aí, foi no dia que esse escorregador era uma novidade nessa piscina. E a gente tava indo embora, o pessoal já tava no vestiário, e um dos monitores da creche percebeu que eu não tinha usado o escorregador e me perguntou por que eu não tinha ido no escorregador, quando todas as crianças estavam lá. Tive que admitir que eu tava com medo, né? Não tinha outra solução. E ele falou: não, você vai usar esse escorregador sim, vamos tentar. Não dá pra você ficar sem tentar uma coisa, vai lá, faz. Fui lá e ele ficou numa posição estratégica para que eu pudesse descer. Menino, mas foi difícil. Eu subi aquele escorregador com o coração. E é interessante isso, né? Porque o que o medo faz com a gente? O medo muitas vezes, e é exatamente essa situação, o medo faz a gente sentir algo como perigoso muito mais do que de fato é, porque aquele escorregador era super seguro, eu ia me divertir horrores com ele, mas mesmo assim o meu medo me dizia que aquilo era um perigo. Isso não significa que o mundo não tenha perigo, claro que tem, né? Tem vários perigos por aí, mas a gente, em alguns momentos, ou em muitos momentos, a gente acaba colocando um perigo nas coisas mais do que elas realmente existem. Por isso que o medo, na verdade, é a nossa avaliação, é um produto da nossa imaginação, da nossa avaliação do que representa de fato um perigo no mundo. Então, aquilo que a gente imagina que é um perigo. Então, eu subi aquele escorregador achando que aquilo lá ia, ser ameaçador, era um perigo para mim, mas não era. Eu desci o escorregador, caí na piscina e descobri uma das grandes maravilhas do mundo, porque aquilo lá era divertido pra caramba. Resultado. Que conclusão que eu tiro dessa história? Que o medo muitas vezes atrapalha a gente. Ele coloca essas situações como sendo perigosas. E isso eu faço essa associação dessa história com medo de aprender um novo idioma, né? Muitas pessoas deixam de aprender um idioma por medo. Medo de falar em público, medo de errar, medo de ser ridículo, medo de que não vai aprender nunca. Acho que isso é um dos maiores medos que as pessoas têm. Então, se a gente ficar ouvindo demais esses medos, vamos enfrentar as situações, vamos lá. Quando eu enfrentei essa situação, eu percebi que eu não precisava ter medo. E curso de idiomas é a mesma história. Você não tem um perigo real ali. Você tem medo. Busque aquilo que seja melhor para você. Busque a estratégia melhor. Porque tudo na vida também é estratégia. Quando você tem uma estratégia boa, você enfrenta as situações de uma forma legal. Então, não deixe o medo dominar a vida de vocês. Se vocês deixarem o medo de não aprender, de não conseguir aprender, medo de não conseguir aprender é a coisa mais absurda que eu já ouvi falar, porque qualquer pessoa aprende. Você já aprendeu uma língua, vai aprender uma nova. É um processo? Né? Como qualquer processo de aprendizagem, você vai, né, ter que ir encarando. Mas quanto mais você evitar, mais você vai ter as consequências negativas, né? Por exemplo, quem não fala inglês hoje tem consequências muito negativas, mais do que você imagina. Eu tinha consequências negativas quando eu não descia o escorregador porque eu ficava com medo. Então,
Não enfrentar as situações muitas vezes traz muito mais prejuízo do que você enfrentar as situações. Isso serve para um curso de idiomas, isso serve principalmente para um curso de inglês. Então reflitam sobre isso, mandem mensagens falando como é que é isso para vocês, como é que vocês lidam com o medo de vocês no dia a dia, que eu gosto muito de ouvir os depoimentos das pessoas e é uma forma da gente trocar informações para o crescimento de vocês. Curtam esse vídeo para me ajudar a fazer outros vídeos para vocês e eu espero vocês numa próxima. Até mais, tchau!